Começar pelo João, que terminou agora. A mesma pergunta para os dois. Você usou um termo, Loeblin, ninguém presta. Isso, para mim, é aquela coisa da mácula da política brasileira, que é você dizer que todo político é bandido, todo político é corrupto, todo político está lá para os seus interesses particulares. Você cria, obviamente, um estigma para o político. Né? Então, de duas uma. Ou ele está entrando lá para resolver o problema da vida dele que ele não conseguiu na iniciativa privada, ou ele tenta fazer algo pelo país de verdade, está entrando com um propósito, mas é engolido pela máquina. É assim para todo eleitorado, sim, certo? E aí, eu lembrei, você falou que trabalhou com o Telhada em uma das eleições, e eu lembrei recentemente de um vídeo que eu vi dele, e que ele tem razão, porque eu também já ouvi isso de muita gente. Tem cidades, eu vou falar do nosso estado, mas tem cidades no nosso estado, e aconteceu, se eu não estiver enganado, aqui em São Paulo também, que a abstenção é que deveria ter sido eleita. Exatamente. Então, na verdade, a vaga deveria estar lá, vaga, porque quem ganhou foi a abstenção, o cara que não foi votar. Então, eu vou começar com o João a mesma pergunta. Esses dois fenômenos, para mim, a gente junta, né? Porque o cara que enxerga a política, essa é a pergunta, tá? Mas imagino eu que o cara que enxerga a política como uma coisa ruim, onde ninguém presta, é o cara que vai deixar de ir votar. Ele está preocupado em outra coisa. Quando é que a gente vai conseguir, né? Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas assim, há uma perspectiva baseada nessa pesquisa de no futuro a gente ter menos abstenção? Eu acredito que sim, mas demandaria uma reforma. Eu entendo que o sistema foi construído para a própria preservação e até a gente imaginar uma mudança no sistema, demandaria que essas pessoas que integram o sistema votassem uma mudança no sistema que em tese os beneficia. Vide que quem entra na máquina não quer sair, então alguma vantagem efetivamente tem. Agora, se a gente observar as pessoas, o que elas sentem da política, me parece, é que a política na eleição promete muito, mas na hora, posteriormente, não entrega nada. Então a pessoa fica com esse sentimento, pô, se eu voto em A, B, ou C ou D, a entrega é sempre a mesma, sempre aumenta impostos, o custo de vida aumenta, a inflação aumenta, há uma dificuldade, a violência urbana nem se fala, que é o grande tema da eleição. Então a pessoa sente que não há uma entrega e fica muito essa questão de, pô, o cara entrou, prometeu tanta coisa, não saber diferenciar o jogo eleitoral do jogo político, né? Porque na eleição você fala que vai resolver tudo no primeiro dia e uma vez dentro da máquina a gente sabe como o jogo político é difícil. Vide as alianças que a gente tanto tem debatido, né? Alianças que outrora a gente falaria, puxa, não faz sentido estar com esse cara, mas para determinado ponto talvez faça sentido para você conquistar uma pequena vitória. Vide questão que a gente sempre, que você até mencionou, Caivano, questão de guerra, né? Pô, tô na guerra, eu odeio todos, mas eu vou fazer aliança com esse para derrotar aquele que certamente Sim. me derrotaria. Então, isso para o eleitor é de difícil digestão. Então, certamente isso causa muita estranheza para o eleitorado e certamente, e o que também causa uma estranheza, me vejo, são políticos profissionais, porque você tem políticos profissionais que se chama até na ciência política o empreendedor político. O cara entra, ele é uma espécie de empreendedor. A empresa, a carreira, né? Vira a carreira dele. É uma carreira dele e de toda a família, de alguns casos. Então as pessoas veem isso até como uma espécie de enxerga, pô, mas o cara é oportunista, foi lá, pôs a família inteira. Então há uma dificuldade de comunicação e do eleitor entender que as respostas são muito demoradas na política. O Brasil é um país novo, a tal da redemocratização. Ainda que a gente discuta que exista ou não uma democracia hoje em dia, há uma dificuldade de se ver representado, né? A pessoa se sente, depois do voto, ela se sente completamente abandonada em sua maioria e acaba... O que entrou na máquina, a primeira coisa que o político que entra no poder, a primeira coisa que ele tende a fazer é decepcionar o seu eleitor. Porque o jogo dentro da política é muito diferente do jogo eleitoral. O objetivo da eleição é vencer, não é... é vencer. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas no debate não tem debate de proposta. Nem é essa a ideia do debate. A ideia do debate é você estraçalhar o outro, é você humilhar o outro, é você ganhar do outro, você sair bem, né? A proposta A, a proposta B. Ainda que teoricamente seja isso, na prática um quer esculhambar o outro e sair por cima. Ganhei o debate. Então, essa diferença enorme do jogo eleitoral e do jogo político real. Até porque o capital político que você, mesmo perdendo uma eleição, você adquire, ele pode ser utilizado no governo de quem venceu, às vezes, né? Justamente por conta dos acordos. Loeblin, eu faço para você a mesma pergunta, né? Essa questão do, o cara não presta e não vai votar, e a abstenção. Será que esse mesmo corte de pesquisa reflete que a gente vai ter uma diminuição no futuro com essa
politização do nosso eleitor? Eu acho que para algumas gerações que estão tão contaminadas, né? Porque a gente fala hoje em Master, mas se você pegar 30 anos atrás, você tinha Coroa Brastel, tinha a questão das joias. Sim. Então você tem algumas gerações, não estou falando de uma só, hein? Sim. Inclusive a minha geração, que cresceu é o país do futuro, é o país que vai para frente, e você vai gastando. Então eu acho que as últimas gerações, desculpa, as primeiras gerações ainda vivas que votam, dificilmente vão ter alguma mudança. Porque ele já está cansado. Você espera que alguém que assuma um governo vá fazer uma devassa no governo anterior. Não, é tudo acordado. Eu não mexo com você hoje, porque amanhã você pode voltar e você não mexe comigo, fechou? E aí fica 4 anos, fica 8 anos, com tudo que você sabe que tem de errado, ninguém mexe, não dá nada. Você vê escândalos e mais escândalos, e passam anos, a pessoa vira ministro. Cara, é louco isso, né? Eu tenho alguns amigos que moram na Austrália contando que quando eles falam sobre política brasileira, os caras falam, mas como? O cara estava preso há tanto e agora é ministro. É ministro. Né? O jeito que a coisa está caminhando. Então eu entendo que nós teremos uma mudança a médio e longo prazo se nós fizermos alguma coisa, vou insistir, na educação. As escolas hoje, aliás, hoje não, é um dos projetos do Foro de São Paulo, qual que era? Você quebra as entidades, você quebra a família e você quebra a educação. Como é que quebrar a educação? É lógico que tem que dar alimento para a criança na escola, mas eu dou alimento para a criança na escola. Eu não preciso mais que o pai vá. Porque todo mundo passa. Eu acabo com a reprovação. Então, e acabo com a associação, por exemplo, de pais e mestres, acabo com as matérias que você tinha, que o pessoal fala, a matéria militar. Nunca foi educação moral e cívica. Nunca foi, o SPB nunca foram matérias militares. Com isso, eu tiro o pai da escola. E os professores estão o quê? Em grande maioria hoje, infelizmente, doutrinando. E aí você vai para a escola pública, onde a menina vai com uma bolsa Louis Vuitton e o menino vai com um carro elétrico. Fala em socialismo. E na hora de votar, não há um voto consciente em relação ao que é melhor. É um voto em cima do que eu fui doutrinado. Então eu acho que a educação é o primeiro ponto para a gente poder trabalhar. Olha, se o cara falar assim para mim, eu voto na direita ou na esquerda, mas eu votei consciente, eu vou bater palma. A discussão não pode ser para um jovem no que ele vota, mas é na consciência do seu voto. Então eu acho que a médio e curto prazo a gente não vai conseguir mexer, não. Não, é complementar, Leblin, se me permite, que você vê em entrevistas antigas, muita gente fala isso, é verdade, você vê entrevistas das pessoas antigamente, nas ruas, as pessoas tinham um vocabulário, né, tinham um repertório. Sim. Você vê hoje, é diferente, né? A educação realmente brasileira caiu muito, né? Se você me permite, eu estou numa briga muito grande com o Palmeiras, estou falando aqui, eu sou palmeirense, vocês também, tá? E estou pedindo apoio do Ministério Público, o que é feito com o hino nacional no Palmeiras. Tá? Isso é uma vergonha. Desculpe, é uma vergonha que um professor numa escola... O nosso hino é difícil, é um hino lindo, é um hino reconhecido no mundo inteiro. E aí chega na hora do jogo do Palmeiras, e o pai acha bonito que o filho de 10 faça, anos. E aí depois do professor na escola não consegue não só mostrar o hino, mas passar um pouco de civismo. Porque você não vê o americano fazendo isso com o seu hino, você não vê o francês, você não vê o alemão. Perfeito. Então assim, eu vejo dessa maneira que a gente precisa. Eu tive uma conversa muito interessante com o professor Cláudio Vila Furtado, da FGV. E ele era do grupo do Paulo Guedes. Eu conversei com ele antes da entrada do grupo do Bolsonaro e da saída. Falei, vocês não fizeram nada para a educação. Vocês assistiram o mesmo sistema sendo alimentado, o mesmo sistema de doutrinação. Então, assim, nós precisamos qualificar esse voto. Isso tem 60 anos que acontece exatamente isso. Essa discussão do voto obrigatório, eu acho que ela tem que ter também. Eu entendo que, mesmo que você continue com o voto obrigatório, eu sou contra. Eu entendo que tudo que é obrigado... A própria separação da eleição de executivo e legislativo, né? Porque nos Estados Unidos você tem no meio o Trump vai enfrentar agora, no meio do mandato, eleição de parlamento. Exatamente. Então é uma espécie de, vai em frente ou não, né? E se o cara não quiser votar, ele faz o quê? Exato, fica em casa. Eu prefiro não participar do processo, porque eu sou obrigado a votar, eu vou chegar lá e voto no caneta azul. Eu sou obrigado aí. E aí que se dane muito. Nós tivemos um macaco Tião uma vez, né? O rinoceronte lá, TikTok, como é que chamava? Cacareco. Então é isso daí. Então o voto de revolta, que é esse que você está falando. Agora, mais uma pergunta, tá bacana, eu gostei muito da discussão de hoje. Beleza, eu até tendo a ficar esperançoso em relação a esse corte dessa pesquisa, mas eu defendo uma tese, até por ser tributarista,
que a vida da pessoa não muda na eleição para presidente. Ela muda na eleição para prefeito e vereador. Quem muda a sua vida aí em casa, a sua vida, não é o governador, não é o presidente, não é o deputado estadual, não é o deputado federal, é o vereador. O vereador vai ter uma região, uma circunscrição que ele vai ter voto. Pode pedir na cidade inteira, evidentemente. Mas, óbvio, ele mora em um determinado bairro. E ele, muitas vezes, é alguém que você vai conhecer, que você já viu. Então, fica muito mais próximo de você cobrar. Agora, se você não vai na Câmara também municipal cobrar, aí é uma questão sua, um problema seu. Se você não lembra em quem você votou para vereador, você tem que assumir essa responsabilidade. A minha vida não muda porque eu não sei em quem eu votei na última eleição. Agora, é o vereador que vai propor uma sinalização de rua melhorada, uma iluminação, é ele que tem esse poder, porque ele é o fiscal ali, é literalmente o zelador, zeladoria. Então você é a favor do voto distrital? Totalmente a favor. Imaginei. Acho que a gente não pode ir direto pro distrital puro, porque não temos essa... Vai ficar muito difícil, é o que o João falou. Precisa haver a educação, né? Vocês dois falaram, precisa ter a educação desse eleitor, ele melhorar um pouco, entender o processo, o processo todo tem que ser muito mais transparente do que é o nosso. Não tô falando nada, tá? Só estou dizendo que precisa ser mais transparente. E aí sim, acho que gradativamente num dia a gente pode chegar no distrital puro. Agora... É muito polêmico tudo isso, as pessoas vão demorar ainda para entender. Mas eu estive essa semana numa reunião com o Melo Araújo, a quem eu admiro, uma baita pessoa. É o vice-prefeito, né? O vice-prefeito, E ele estava se queixando que nós temos muitos problemas na saúde. Vocês dois falaram da educação, ele estava muito chateado. Porque nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil, na cidade mais rica da América Latina, com o terceiro PIB da nação. Você entendeu o que eu estou falando? Presta atenção no que eu estou falando. O PIB da capital, o PIB da cidade de São Paulo é o terceiro. É maior que muito estado, aliás, que todos os estados. Então você tem o PIB brasileiro, o PIB do estado de São Paulo e o PIB da cidade de São Paulo. Pessoal, não é qualquer coisa. Então isso aqui é uma máquina. E nós temos, eu fiz um levantamento, acho que são... É que meu celular está lá dentro, mas acho que a gente tem algo próximo de 30 hospitais municipais. Nós temos um orçamento para a saúde de 26 ou 27 bilhões de reais. E você tem fila de atendimento nos hospitais. O Melo Araújo estava a pé da vida, literalmente. Essa é uma mazela. Aí hoje eu conheci o Douglas, que está aqui com a gente, inclusive assistindo o programa, e aí ele estava me falando da questão da educação. Não é melhor. A educação pública não é melhor. Tudo bem que ele está no estado. Mas quando a gente vai, perto de casa, tem uma escola que inclusive eu estudei no passado, uma escola pública municipal, está tudo degradado. Está tudo largado, abandonado, não tem sequer uma zeladoria, uma pintura na parede, alguém no portão. Se a gente trata desse jeito, é essa espiral, Loeblin, eu vou voltar em você, é essa espiral que precisa mudar, porque o cara fica triste que a política só tem bandido, né? Como a gente disse aqui, o político não presta, e etc, não vou votar, eu vou votar nulo. Ele vai ser governado por quem foi lá e escolheu. O cara que os outros escolheram, ele não quis escolher. É a mazela da suposta democracia. Mas aí também ele acaba não cobrando do político que está lá na região dele para reformar aquela escola, para pôr um segurança naquela escola. Como é que a gente vai resolver isso? Mas a questão não é que não tem que durar muito a reforma. O problema é que o sistema, ele quer que você dê um tapa, porque daqui 2 anos vai ter outra vez que botar dinheiro lá. Então, se você tivesse uma reforma... Você falou da saúde, né? Eu fui assessor do então governador Geraldo Alckmin por 3 anos. Então eu viajava, eu era assessor precursor com todos os prefeitos e todos reclamavam da Santa Casa, por exemplo. No estado inteiro de São Paulo, com raríssimas exceções, a Santa Casa é um poço sem fundo. Você põe dinheiro, o dinheiro evapora só. Não é falta de verba. Não, essa é a questão. O problema não é a falta de verba, a questão é o que é feito com o dinheiro.
Então você vai, por exemplo, num bairro mais afastado de São Paulo, vamos pegar aqui o Hospital da Penha, por exemplo. Você vai ao hospital, eu não estou falando ainda periferia, hein? A Penha não é um bairro periférico de São Paulo, tá? Aí aparece lá, reforma do Hospital da Penha, 630 milhões, blá, blá, blá. Infelizmente, os caras dão um tapa no hospital. Não é uma reforma como deveria ser feita para durar 30 anos. Porque antigamente você tinha construções que duravam 30 anos. Como você tinha carro. Você dava um soco no carro, você machucava a mão. Sim. Hoje o carro é para durar 30 meses. Beleza. Então, eu entendo que o sistema ele é feito realmente para não ter a solução. Vocês vão lembrar da tal da... Falei isso pro Douglas hoje. O sistema é feito para não funcionar. Você lembra da questão da seca no Nordeste? Sim, claro. Você acha que tem... Uma indústria. Você acha que são... Isso. A maioria dos políticos do Nordeste não querem resolver o problema. Claro que não. Porque eles se alimentam desse processo da seca no Nordeste. E aquele discurso cansativo, precisamos acabar com a seca, porque lá. Isso aí eu escuto, eu tinha 10 anos de idade, eu estou com 64. Entendeu? E às vezes os mesmos políticos. Então nós estamos encarando um processo, e nós estamos falando de São Paulo, que você falou. Sim. Está falando de São Paulo. Mas você tem cidades pelo país, ok? Com problemas muito mais graves, problemas muito mais sérios, que o dinheiro que vai para aquilo vai ficando pelo caminho. Tá certo? Porque às vezes vem uma emenda de algum deputado federal do Estado, e chega no governo do Estado, o governador fala, peraí, isso aqui não vai rolar, você está mandando lá para Cabo do Oeste 10 milhões para fazer tal coisa, não, vou mandar só 2 e tal. Ah, mas o dinheiro é carimbado. Você tem tanto jeito para burlar a questão, porque as leis no Brasil, teoricamente, são fantásticas. Nós temos o melhor código ambiental do mundo. E quais são os problemas que nós temos em relação ao meio ambiente? São enormes, porque não fecha a conta. Exatamente. E a mania, por exemplo, o Tiririca, vou falar de novo, 3 mandatos em São Paulo, agora não é candidato por São Paulo, é candidato pelo Ceará. E todo mundo acha normal. Que ele foi deputado federal por 3 vezes, não apresentou nada de relevante, ele já sabe que não se reelege por São Paulo, e ele vai sair pelo Ceará. Ah, mas é o estado dele. A discussão não é essa. Exatamente. A discussão é o que ele fez de bom para o país. É lógico. Que então, ele entregou, né? Essa avaliação do político, ela tem que ser feita de uma maneira no final do seu mandato. Perfeito. Porque senão não tem cabimento. Nós vamos continuar. Mas a gente volta na educação que você falou no começo. Quer dizer, é a espiral que eu te propus. Exatamente. João, né, nessa questão, então, a gente tem esse ciclo vicioso que parece que a gente não consegue romper no país. Agora, precisa, em algum momento, que faça uma paralisação e se propõe a reforma. Você enxerga com esperança, vamos supor que o Flávio seja eleito. E que com ele tenha uma grande bancada e a gente possa fazer algum tipo de reforma. Você acredita que vai ter vontade política para fazer a reforma? E te pergunto com o seguinte sentido, que assim como o Loebling já deve ter ouvido isso, eu ouvi dentro do Congresso assim, não, na nossa vez nós vamos mudar. Já ouvi isso várias vezes. Pô, na minha vez, né? Exatamente. Tende a ter melhoras, imagino, né? Agora o sistema sempre se protege, né? Aquela história que a gente sempre fala, mudar tudo para ficar... voltar a ficar tudo igual. Vamos mudar tudo para voltar tudo igual. Queria pegar um gancho que vocês falaram da questão da vereância, né, do vereador, que é muito importante, e a gente criou, né, com a questão das redes sociais, que mudou totalmente a política, as redes sociais, é evidente, né, agora o vereador, o candidato, enfim, ele é mais importante para ele fazer o vídeo e tal, mostrar, do que necessariamente comparecer lá no hospital, né, enfim, mostrar lá as coisas. Então, a rede social mudou o jogo, e a gente criou a figura do vereador federal, que é o cara que só fala de pautas federais quando ele é vereador da cidade, né? A gente, aqui na Câmara de São Paulo, está lotado, né? Então eles falam de temas federais, só que você pensa, poxa, mas isso não é competência do município, mas é o que dá engajamento pro cara, aí ele vai falar disso. Então, o que eu entendo de reforma institucional no Brasil, e até, salvo o melhor juízo, foi o professor Marcelo Suano que falou disso, seria uma espécie de parlamento, enfim, senadores, deputados eleitos exclusivamente com esse fim, porque quem está lá dentro não vai querer fazer algo que o prejudique, evidentemente. Então, teria que ser uma reforma de fora, né? Talvez uma Assembleia Constituinte, vinda de fora, mas a gente sabe que também a Assembleia Constituinte, você tem ali todas as partes interessadas. Vide o Chile. O Chile foi mudar a Constituição, a coisa não saiu como queria. Então, é preciso repensar muito esse sistema eleitoral, esse sistema de votos,
para a pessoa se sentir representada, né? Como vocês disseram, o vereador, em tese, ele é do subdistrito ali, da subscrição dele. Só que ele pode pedir voto na cidade inteira. E tem muita gente que fala dos vereadores, enfim, gente que já participou de campanha, a pessoa não tem essa leitura, né? De, pô, o que é um vereador, o que é um deputado, o que é o senador? Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não posso votar para deputado, por exemplo. Pô, não posso votar em você que eu sou de outra cidade, mas é dentro do mesmo estado. Óbvio que poderia, né? Mas não tem essa educação política, né? Agora eles estão discutindo, vamos ter educação política nas escolas, enfim, mas seria tão mais importante você ter matemática e português adequado, né? E o resto vem depois. Então a gente está colocando tudo na escola, né? Filosofia, sociologia, mas colocando uma versão, né? Uma versão meio Foro de São Paulo das coisas. Meio não, 100% Foro de São Paulo. Então aí você coloca lá e você cria até uma geração mais vitimista, né? Vitimista mesmo, todo mundo quer aquilo. Até o Fernando Holliday, que ele vem aqui direto, ele até mencionou uma vez que ele estava lá para estudar para a faculdade, enfim, a professora falou, vocês precisam estudar e tal, menos você, porque você vai ter a cota, né? Falando na frente de todos. Então ele falou, poxa, mas que ele ouviu isso, né? Então já ficou uma coisa assim que a pessoa já, eu tenho direito por causa disso, eu tenho por causa daquilo. Então, não, tem que ensinar a pessoa, né, a vencer na vida, né? Mérito, ter instrumentos para cobrar e entender o funcionamento da máquina, que ela é difícil mesmo, ela é morosa, ela é feita para não funcionar. Então é muito necessário esse sentido. Até para fechar da questão de vereador, deputado, é igual o projeto bonito na política. Tem muito pai, né? Agora, a bucha não tem nenhum pai. A bucha não. Quando acontece coisa boa, só tem pai, né? Puxa, fui eu, deputado, foi o senador. Mas quando a coisa estoura, não fui eu, não. Exatamente. E tem uma outra coisa, eu não vou me delongar muito, mas só para a gente fazer uma reflexão, né? Quando você vai em Câmara Municipal, ou quando você vai em Assembleia Legislativa, a maior parte das pessoas já é de mais idade, já é de 40 a mais. Sim. 7 mandatos, né? Não, eu falo da população que acompanha a política. Por quê? Porque tem tempo, muitas vezes. É um profissional liberal, né? Então tem mais tempo livre, ou já está aposentado, então tem tempo livre. Só que ele, sozinho, não vai conseguir convencer o seu arredor ali, o seu bairro. Ele não vai conseguir se tornar um líder, até porque as pessoas não respeitam, né? O brasileiro tende a não respeitar a experiência do mais velho. Isso é uma mazela nossa que vai na cultura. Para fechar mesmo, tem uma coisa que me chamou muito a atenção que o Melo Araújo falou, que é assim, falta um aparelho num determinado hospital. Custa aparelho de ressonância. Custa 8 milhões. Sabe quanto a gente gastou para a parada gay em São Paulo? 11 milhões. Mas se ele falar que não vai fazer, se o Ricardo Nunes falar que não vai fazer, cai o mundo em cima. É isso. Porque essa defesa das bandeiras. É isso. As bandeiras que a gente tem. E olha, por favor,